Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô num lugar um pouquinho diferente. Eu tô em Varsóvia, na Polônia. Eu vim pra cá essa semana a trabalho e acabei de anunciar uns dias atrás no blog, no Instagram e aqui no YouTube sobre a nossa mudança de Londres para os Estados Unidos. Então, pra quem não tá entendendo nada, eu vou deixar o link aqui do outro vídeo que eu fiz. Então, em primeiro lugar, quero agradecer muito, muito, muito por todas as mensagens carinhosas, todos os e-mails que eu recebi, sabe, assim, as pessoas me contando como que descobriram o meu canal, como que descobriram o meu blog, gente que me acompanha, assim, há tantos anos e que se sentem inspirados pelas minhas histórias e pela maneira que eu vivo a vida e que viveram transformações, né, em suas próprias vidas por causa disso, assim, foi tudo muito emocionante ler sobre tudo isso, então muito obrigada do fundo do coração. E eu também recebi muitas e muitas perguntas e muitas dúvidas e pessoas assim que se sentiram totalmente chocadas. Como assim? Vocês vão embora de Londres? E enfim, aí ontem, anteontem, sei lá, não do dia que vocês estão assistindo o vídeo, mas de hoje que eu estou gravando, eu postei no Insta Stories e no Instagram e pedi pra me deixarem perguntas, dúvidas, porque eu tava recebendo e respondendo as mesmas perguntas, né, várias vezes, então eu resolvi fazer esse vídeo respondendo as perguntas mais comuns. Bem, a principal dúvida foi em relação ao Green Card e muita gente pediu então para eu falar mais sobre isso e tal. Eu já gravei um vídeo porque é toda uma saga separada, não dá para responder assim, tipo, perguntas e respostas, precisa de um vídeo específico. Então, eu gravei um outro vídeo, ou vou postar antes desse, ou vai ser logo depois desse, contando como é que tá sendo o processo até agora. Ainda não acabou, ainda não recebi o visto, mas tá quase lá. E aí, outras perguntas que eu tenho recebido são sobre o processo, né, de mudança, e o que a gente vai levar, o que eu vou fazer com as nossas coisas, se vou vender, se vou doar, se vou jogar fora e tal. E assim, a gente resolveu não levar nada. A gente pensou bastante sobre isso e a realidade é que nada do que a gente tem é valioso, sabe? Então, quer dizer, não vamos levar nada. Vamos levar roupas, sapatos, objetos pessoais, pouquíssimos brinquedos, assim, pouquíssimos. Só os brinquedos que no momento eles estão brincando muito, brinquedos que têm um valor sentimental. Mas assim, todo o resto, acabou de passar Natal, aniversário da Isabela, então a gente tá com muita tralha lá em casa, sabe? Os presentes da Isabela a gente nem deixou ela abrir todos, alguns estão guardados ainda na embalagem, porque vão direto pra mudança, pra ela abrir só lá, pra não ficar mais aquela coisa de tralha, porque brinquedo estraga, perde peça, cola adesivo, não sei o que. Então fizemos uma limpa, doamos muita coisa, amigos que têm filhos de idade parecida, obras de caridade, enfim, brinquedo quase nada. E vamos levar então coisas, né, objetos pessoais e tal. Mas me perguntaram muito sobre os móveis e eletrodomésticos e coisa de casa, coisa de cozinha. E não vamos levar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nenhum móvel, nenhum garfo, nenhuma toalha, nada. Decidimos que seria melhor começar mesmo do zero. Na verdade, nada do que a gente tem é de ótima qualidade, porque ao longo dos anos a gente meio que foi aprendendo que realmente a gente estava numa situação não temporária, né? Porque a gente tá aqui há muitos anos, mas logo que a gente foi morar junto, há 12 anos atrás, a gente alugou um apartamento, tipo, comprou tudo, mobiliou a casa toda, foi aquela delícia, darará, gastamos uma fortuna. Um ano e meio depois tivemos que nos mudar, fomos para outro apartamento que já tinha um monte de coisa e tivemos que nos desfazer de muitas das nossas coisas. E aí, uns anos depois, nos mudamos para um outro apartamento que já tinha tudo, então mais uma vez tivemos que nos desfazer de tudo. Então a gente simplesmente aprendeu que até a gente estar numa situação definitiva, que sempre foi, né, a partir do momento que a gente tiver uma casa nossa mesmo, que a gente comprar, puder mobiliar e souber que não vai se mudar mais, que aquele endereço é nosso, e fim de papo, que a gente não ia investir em nada de qualidade. Então os móveis que estão lá em casa são todos, sabe, temporário, alguns já são de segunda mão, que a gente trouxe de algum outro
apartamento que a gente já morava, muita coisa da IKEA. Então, assim, nada que vale a pena, nada que compense o preço da mudança em comparação com comprar tudo novo lá. Então, queremos comprar tudo do zero. E outro porém é que, assim, as casas americanas têm um outro estilo, têm um outro tamanho. Assim, ridículo colocar o sofá da minha casa inglesa numa casa americana, porque ia parecer um sofá de miniatura. Então, a gente não vai levar nada mesmo. Muita coisa tô doando pra amigos, conhecidos, algumas coisas que não consegui doar, vou vender, muita coisa que já tá velha, tal, a gente vai jogar fora, reciclar, enfim, mas decidimos que nós não vamos levar nada. Mas o que vamos levar, né, de roupas, sapatos, objetos pessoais, objetos de decoração, alguns livros, meus guias de viagem, os enfeites de Natal, essas coisas todas vão por uma transportadora que a empresa do meu marido vai pagar e tá organizando pra gente. Então, né, uns dias antes da minha mudança, uns dias antes de eu ir para os Estados Unidos, a empresa vai lá, vai empacotar tudo pra gente, vai empacotar tudo pra mim e vai levar embora e vai entregar no nosso endereço lá X semanas depois, e tudo que a gente precisar, assim, né, de efeito imediato para as primeiras semanas, os primeiros meses lá, a gente vai levar com a gente no avião. Estamos comprando várias malas extras para ser despachadas, para levar com a gente, para tudo que a gente achar que precisa, que vai precisar em pouco tempo, vai com a gente no avião. E aí alguém me perguntou, então, como que tá sendo esse processo de desapegar das coisas e objetos, e lidar com o processo de mudança. E assim, eu pessoalmente, eu era a mesma coisa, a gente não se apega a objetos, gente. Objetos não significam nada, sabe? Não, assim, tirando uma coisa ou outra que, tipo, claro que se quebrar, se estragar, eu vou ficar, né, são assim, não pelo valor da coisa, né, da compra, mas, tipo, minha coleção de enfeites de Natal são anos e anos de viagem e de coleção, então eu não quero me desfazer daquilo. Mas todo o resto, assim, móveis pra mim não significa nada, sabe? Copos, taças, talheres, não significam nada. Roupas não significam nada. Então a gente tá fazendo, assim, uma super limpezona profunda, reavaliando nossas prioridades e nossos valores e o que realmente a gente quer, sabe? O que realmente a gente vai precisar, porque a realidade é que no dia a dia você acaba acumulando muita coisa, a gente acumula muita tralha, muita roupa, muito sapato, muito brinquedo. Então a gente tá, assim, essas semanas pré-mudança, passando por um super processo de limpeza profunda. E assim, o resultado é que nada, assim, não estou nada assim jogando fora ou tipo dando pra alguém com aquele, ai, nossa. Não tenho zero apego com nada, assim, nenhum objeto, nada material, nada. Então isso pra mim tá sendo super tranquilo, não é minha primeira mudança, não é minha primeira mudança de país. E então assim, aprendi a lidar com isso e para mim, pessoalmente, isso nunca foi um problema. E aí a outra dúvida mais comum foi em relação à Isabela. Muita gente preocupada, muita gente querendo saber como é que foi a reação dela, como que ela tá, né, como que ela tá lidando com com a mudança e tal. Mas, gente, ela tem 5 anos, ela é muito pequena, ela não compreende a magnitude do que tá acontecendo, sabe? A gente ficou debatendo, né, qual a melhor maneira de contar pra ela da mudança, porque obviamente é uma mudança que impacta ela também impacta o Oliver, mas pra ele, tipo, tanto faz quanto tanto fez. Ele tem nem 1 ano e meio ainda, então um dia ele vai acordar, vai acordar uma manhã em Londres e vai dormir em Denver, então pra ele não faz a menor diferença. Pra Isabela, a gente ainda ficou assim, qual a melhor maneira de falar com ela, tal. Até conversei com os meus pais, porque eu me mudei muito também ao longo da minha vida, né, entre Rio, São Paulo, Portugal, de volta pro Brasil e tal. Então, como é que foi a experiência deles, de tipo, como que eles lidaram com esse tipo de mudança, né, pra contar pra mim, pra minha irmã. E então, assim, a gente resolveu não fazer um auê, sabe? Não fazer um grande caso. Começou, tipo, mencionando aqui ou ali que tinha que renovar o passaporte e que a gente ia viajar para visitar a Grandma, né? Que é a avó dela, a mãe do meu marido.
E que aí ela já ficou super empolgada, que a gente ia pro Colorado, ela ficou super empolgada, porque ia ver a tia, ia Crosby, que é o cachorrinho da tia, ia ver os amigos não sei quem, não sei quem. Aí a gente começou a falar de que tipo, mas a gente vai e a gente vai morar lá. Aí ela ficou super empolgada, e ela perguntou se pode ter um quarto igual da Brooklyn, que é de uma amiguinha dela lá, que é filha de um amigo do meu marido. Aí a gente começou, então a gente tá assim, a gente tá focando no lado positivo, sabe? Nas coisas que vão ser diferentes, porém, ao mesmo tempo a gente tem plena consciência que, assim, ela é muito nova, então, por mais que possa até ser difícil no começo, não tô querendo minimizar o impacto que isso também vai ter na vida dela, mas ela é muito novinha. Por mais que tenha um impacto, ela, em poucas semanas, em poucos meses, ela vai, sabe, se adaptar e nem vai lembrar, né? Que, na verdade, a tristeza e a dificuldade é o lado contrário, é ter plena consciência de que daqui a pouquíssimo tempo ela mal vai lembrar de Londres. E as crianças são muito perceptivas, né? Então ela vê o quão empolgado a gente tá, e quando a gente fala da mudança, e quando a gente fala de ter uma casa nova. Então ela absorve essa energia empolgada, essa energia boa, e fica feliz e empolgada junto, e quer ir logo, e quando que a gente vai e tal. Se a gente tivesse muito, sabe, sim, tentando fazer um caso, um away, criar um drama, ela ia estar, ou se a gente não tivesse, né, tão empolgado com a mudança, ela ia estar absorvendo a energia contrária, né? As crianças reagem de acordo com o que a gente reage. Então nós estamos muito empolgados, estamos reagindo muito bem, logo ela também. E pelo lado mais prático, assim, é uma cidade que ela já conhece, é uma cidade que a família dela tá lá, a avó e a tia estão lá, é uma cidade que ela já tem amiguinhos, né? Não são pessoas que ela convive, mas, né, que ela tem a lembrança de conhecer outras crianças. É um país que ela já fala a língua, porque ela fala inglês, né? A primeira língua dela, a língua materna dela é inglês, então ela vai chegar lá, não tem aquela preocupação de tipo, porque a criança tem que aprender uma outra língua, e como é que vai ser a adaptação na escola, como é que vai ser isso, e a cultura, tal. Muito pelo contrário, né? O pai dela é americano, a gente, principalmente depois que ela nasceu, a gente começou a incorporar mais e mais tradições e costumes americanos na nossa família, nas nossas tradições familiares, porque ele queria que ela crescesse, né? Apesar de que ela estava crescendo na Inglaterra, ele queria que ela crescesse com essa noção da cultura americana também. Então, assim, eu acho que vai ser moleza, sabe? Não tô querendo minimizar a dificuldade que potencialmente ela vai ter. Mas, assim, não vai ser diferente do que há uns meses atrás, quando ela teve que passar pela transição de um dia ela estava na creche, uma sexta-feira ela estava na creche, na segunda-feira ela estava numa escolinha, sabe? E aqui vai ser a mesma coisa, sabe? Agora, nessa situação, vai ser exatamente a mesma coisa, porque não tem grandes choques culturais, não tem um choque de língua, ela vai estar indo para perto da família dela. Então, assim, ela tá reagindo super bem. Nós estamos tentando falar sobre isso com a maior naturalidade possível. Ela está super empolgada, tipo, pergunta sobre a viagem todos os dias, pede para ver o passaporte novo dela todos os dias, que a gente teve que renovar o passaporte britânico dela umas semanas atrás. Então, ela já sabe que esse passaporte vai ser para a viagem para ir para casa da avó. Então, assim, é assim que ela tá lidando, né? Depois que a gente chegar lá, eu não sei. Aí eu vou contando pra vocês como é que tá. E aí outra pergunta também em relação a Isabela e o Oliver, mas principalmente a Isabela, é em relação às escolas, como que a gente vai fazer com as escolas. Me perguntaram sobre transferência no meio do semestre, né, se isso não teria um problema. Só que, na verdade, assim, os Estados Unidos e a Inglaterra estão no mesmo hemisfério, então tem o mesmo ano escolar, que vai mais ou menos de setembro a junho, só que, né, outro motivo pelo qual essa mudança tá tendo, assim, um timing perfeito, o sistema educacional britânico começa um ano antes. Então, na verdade, pelo sistema educacional americano, ela ainda não teria começado a escola. Ela ainda estaria numa escolinha, numa creche, num berçário, sei lá qual é o nome, né? Num daycare.
Então, o fato dela estar saindo da escola britânica, né, de uma escola inglesa, antes do final do ano letivo não impacta em nada, porque o ano letivo que ela está cursando agora não existe no sistema educacional americano. Então, não tem nenhum impacto, ela não precisa ser transferida no meio do ano, né, quase no fim do ano, para uma outra escola. Ela vai ter um longo período de férias e em setembro aí ela recomeça, né, do zero de novo, porém no sistema educacional americano. Então, nesse ponto de vista também, nenhuma dificuldade de adaptação, não tem transferência no meio do ano letivo, não tem, tipo, burocracia de transferência de escola, porque ela simplesmente está cursando uma coisa que nos Estados Unidos não existe, e quando a gente chegar lá, quando ela tiver que começar a escola nos Estados Unidos, ela já vai começar no ponto certo, na idade certa, na data certa, do zero, como se nunca tivesse morado, como se nunca tivesse ido a uma escola em algum outro país. Então isso tá assim, sendo ótimo, um timing perfeito. As escolas americanas são tão boas quanto as britânicas? Vocês decidiram se mudar por causa da qualidade das escolas inglesas? Não. As escolas inglesas são ótimas. As escolas americanas também são ótimas, e tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, assim, funciona no mesmo esquema. Existem escolas muito boas, existem escolas médias, existem escolas muito ruins, e é tudo relacionado a onde você mora, o bairro que você mora. Então, mesmo dentro de Denver, né, da área metropolitana de Denver, tem áreas que tem escolas muito ruins, e tem áreas que tem escolas muito boas. Assim como Londres, né? Nem toda escola inglesa, nem toda escola britânica é maravilhosa. Algumas são péssimas e algumas são excelentes. Então, isso tá fazendo parte da nossa escolha de onde morar e tal, porque né, assim, o seu endereço tem ligação direta, seus filhos só podem estudar na escola daquele endereço. Então, a gente vai ter esses meses agora de mudança, né? Mais uma vez, um timing perfeito para mudança, porque a gente vai ter uns meses para conseguir se fixar no bairro que a gente quer que ela estude. E muitas perguntas também sobre onde nós vamos morar, né? O que se a gente vai alugar, se a gente vai comprar, o que a gente vai fazer, porque eu falei sobre isso no vídeo sobre a mudança. E então, assim, esse ano a gente sabe que vai ser um ano atípico, vai ser um ano meio de transição. Quando o Eros se mudar daqui a uns dias, ele vai pra casa da minha sogra, pra casa da mãe dele, que mora em Denver também. Aí quando as crianças forem pra lá, elas vão ficar na casa da minha sogra também. E o plano é que eles fiquem lá pelo menos até eu chegar em abril. E aí que a gente vai começar, tipo, a procurar, tal. Nós já temos já sabemos onde que nós queremos morar, né? Qual região de Denver que a gente quer morar, qual bairro. Temos já 2 ou 3 condomínios, assim, pré-selecionados, que, né, tem a escola que a gente quer que ela estude, e que daqui a uns anos que o Oliver entre também. Então a gente já tá com tudo, assim, bem encaminhado. Porém, estamos na dúvida se vamos construir uma casa ou se vamos comprar uma casa já pronta. Então, enfim, isso é uma coisa que a gente só vai decidir quando nós dois, né, quando todos estivermos lá, e a gente vai avaliar todos os custos e benefícios e fazer essa decisão. Se a gente comprar de imediato, então a gente vai da casa da minha sogra direto para nossa casa. Se a gente decidir construir, então a gente vai ter que alugar alguma coisa temporariamente até a nossa casa ficar pronta. Mas sim, vamos comprar uma casa, porque nos Estados Unidos é bem mais barato, é bem mais fácil. Aqui na Inglaterra tem muita burocracia para compra de imóvel, muito taxa extra, muitas coisas que encarecem muito esse processo de compra de imóvel, que nos Estados Unidos não tem. Lá é ridiculamente fácil. Como é no americano, já temos outras hipotecas, outros investimentos nos Estados Unidos, então já temos todo, né, o pré-aprovado para pegar um mortgage e tal. Então, assim, não tem porquê não comprar alguma coisa lá. Até porque, né, como eu tava falando, a escola das crianças é diretamente relacionada ao endereço onde você mora. E uma das coisas que a gente tava começando a ficar muito irrequieto aqui em Londres
é a insegurança de, se você mora alugado e tem filhos indo pra escola e o dono, né, o proprietário do seu apartamento, da sua casa, pede a propriedade de volta, você tem que trocar seus filhos de escola. Então, isso era um risco que a gente estava correndo aqui na Inglaterra, que não queremos morar nessa situação de risco, porque é uma situação de vulnerabilidade, né, para as crianças. Não gostaria de estar passando por essa mudança com a Isabela para daqui a 1 ou 2 anos ter que mudá-la de escola de novo, porque a gente vai ter que mudar de casa. Então, isso foi uma decisão que a gente já fez, assim, desde o começo, tipo, já que a gente está se mudando, então vamos nos mudar para comprar, vamos escolher onde a gente quer ir de acordo com a escola e que é a escola que ela vai estudar, tipo, até o final. Então, sim, vamos comprar uma casa. E, né, pegando essa deixa, muita gente me perguntou se, então agora é definitivo, vocês querem voltar para sempre, ou vai ser uma temporada e depois vocês voltam para Londres. Assim, se vai ser definitivo, só o tempo dirá. Pra mim, Londres foi muito definitivo. Eu morei aqui há 13 anos. Eu morei em Londres mais anos do que eu morei em qualquer outro lugar do mundo, inclusive minha própria cidade, que é o Rio de Janeiro. Então, eu, né, pelos anos, pelo tempo de morar para Denver, com a ideia de que sim, Denver é definitivo. Não sei se definitivo vai durar 5 anos ou 50 anos, aí só o tempo dirá, sabe? Depende de novas oportunidades, depende do que, sabe, a gente vai querer de diferente no futuro, à medida que os nossos filhos cresçam. Então, assim, estamos indo, assim, em momento nenhum penso que, tipo, não, a gente tá indo embora de Londres, mas daqui a pouco, depois a gente volta. A gente vai, mas a gente volta. Não, tô indo, assim, de braços abertos pra mudança, pra uma nova vida. Londres pra gente deu o que tinha que dar. Curtimos muito, muito Londres, mas assim, eu não acredito em retornos, né? Não quer dizer que eu não queira um dia, sei lá, daqui a muitas décadas, voltar a morar em Londres, mas eu tenho plena consciência de que se eu sair de Londres e voltar daqui a 1 ano, 2 anos, eu não vou estar voltando para a mesma vida, sabe? Isso é muito decepcionante. E se eu me sentisse assim, que tipo, eu vou, mas eu quero voltar, eu nem iria, sabe? Então, para mim, isso seria assim, número 1 de que não estamos prontos para ir, sabe? Assim, eu tô indo de corpo e alma para ficar. Se não der certo, ou por N motivos, aí plano B, plano C, a gente decide. Mas não tô saindo de Londres com aquela coisa de que, não, mas daqui a pouco eu volto. Não, tô indo pra ir mesmo, pra ficar. E nada impeça que, sabe, daqui a alguns anos a gente resolva sair de Denver pra ir pra, sei lá, Texas, ou pro Brasil, ou pra Singapura, ou pra Austrália, né? O futuro a Deus pertence, mas não estamos saindo de Londres num clima nostálgico, já querendo voltar. Não, tipo, Londres já deu e queremos uma vida nova. E Londres, assim, memórias maravilhosas, porém não é mais a nossa casa. O que me leva à grande pergunta que também várias pessoas mandaram, mas vocês não vão sentir falta de Londres? O que você mais vai sentir falta de Londres? Gente, vou sentir muita falta de Londres, é óbvio que vou, mas sim, eu já vivi tudo que tinha pra viver em Londres. São 13 anos em Londres, pra mim, 14 anos pro meu marido, pro Aaron. Então, assim, vou sentir saudade? Vou, assim como eu sinto saudade de outros lugares, sabe? O Aaron morou aqui muitos anos sentindo saudade nos Estados Unidos e levou a vida numa boa. Eu sinto saudade no Brasil e levo a vida numa boa, sabe? Já morei na Espanha, morro de saudade de Madrid. Não quer dizer nunca que eu quero voltar a morar em Madrid, sabe? Em Madrid, nunca quis voltar para Madrid. Amo a cidade, amo, 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 assim, sempre que eu penso em Madrid, todas as vezes que eu tive a oportunidade de voltar a passeio, a trabalho, assim, o cheiro de Madrid, a luz do sol em Madrid, o barulhinho da rua, o sotaque das pessoas, assim, enche meu coração de felicidade, porque é um lugar que eu amo. Porém, eu jamais voltaria a morar em Madrid, porque o tempo que eu morei lá foi maravilhoso,
naquele momento na minha vida, sabe? Naquele período da minha vida. E é assim que eu tô me sentindo com Londres. Eu tenho certeza absoluta que eu vou sentir falta de muitas coisas de Londres. Eu vou para sempre olhar para fotos de Londres e morrer de saudade, sabe? Para sempre vai ser minha cidade preferida. Eu não deixei de gostar de Londres. Eu continuo gostando muito de Londres. Porém, eu já vivi o período da minha vida que fazia sentido morar em Londres e agora tô pronta para uma coisa nova. Então, sim, vou sentir muita falta de Londres, mas não quer dizer que eu queira continuar aqui. E me pediram para falar, então, o que te incomoda tanto em Londres? Muita gente perguntou sobre Brexit. Não, gente, tem nada a ver com Brexit. Tipo, Brexit... Até eu li uns comentários falando assim, eu sabia que com Brexit vocês iam embora. Tipo, hã? Hein? Brexit? Hã? Onde? Como? Não, Brexit não teve nada a ver com a nossa decisão. Mas, né, falei que eu vou sentir mais falta. E me perguntaram também, o que você mais quer deixar pra trás? O que você falou que tava te incomodando em Londres? E assim, é uma questão complexa, porque é difícil, porque não tem uma coisa assim, nossa, é o clima tá me irritando, sei lá, as pessoas, é o Brexit, seria fácil, sabe, seria ótimo se fosse isso. Assim, é uma situação mais complexa dessa coisa mesmo de sentir que Londres deu o que tinha que dar pra gente, sabe? Foi um conjunto de fatores, uma vontade de viver uma coisa nova, uma vontade de mudar, ter uma experiência diferente, oferecer uma vida diferente para os nossos filhos. Óbvio que o principal fator dessa inquietação e essa vontade de mudar foi por causa da Isabela e do Oliver. Eu acho que Londres foi um lugar maravilhoso nos últimos anos, enquanto, sabe, a gente tinha toda a liberdade do mundo, todo o tempo do mundo. E, sabe, era fácil você, nossa, qualquer restaurante da moda e todas as viagens e todos e não sei o quê. Mas a gente fez isso tudo, sabe? Eu nunca, assim, eu aproveitei muito Londres. Eu não tô saindo de Londres com, devia ter feito isso. Não fui no lugar tal. Não aproveitei não sei o quê. Muito pelo contrário, assim, vivi Londres no máximo, vivi tudo que Londres tem a aproveitar, mas não sei, sabe? Eu falei, né, no post que eu escrevi no blog sobre o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é uma coisa muito latente no londrino, sabe? É uma cidade muito competitiva. Alguém comentou isso também, tipo, você não vai se adaptar na cultura americana, porque os americanos são muito competitivos. Mas vocês acham que os londrinos são o quê? Sabe, Londres é a cidade das oportunidades, mas é a cidade da competição. E tudo é muito lotado, sabe? Tem um restaurante maravilhoso, só que tem que fazer reserva com 6 meses de antecedência, sabe? Tudo é lotado, tudo esgota. E tem aquela constante competição de tipo, nossa, mas você não foi no show do fulano de tal, mas esgotou em 4,7 segundos e você não conseguiu comprar. E assim, acabou, sabe? Passou já se foi o tempo que eu achava ao máximo conseguir a vaga para um restaurante, fazer planos com 6 meses de antecedência, porque é o restaurante que todo mundo tá indo, porque é a exposição, porque é a não sei o quê. E assim, tava sentindo falta de uma espontaneidade, sabe? Eu não quero ter que marcar para levar minha filha para assistir uma peça e ter que planejar, porque tem que marcar para conseguir num sábado de tarde com 8 meses de antecedência, sabe? Isso tava se tornando muito cansativo, assim, em Londres, de que, tipo, e a gente começou a entrar numa de não querer fazer mais nada. Porque, sabe, a gente ainda faz muito. Tenho plena consciência de que a gente continua curtindo muito a cidade e viajando. E sabe, agora no fim do ano, a gente nem sabia que ia se mudar. Mas, assim, naquela fase pré-natal, vlogmas e tal. E a gente fez muito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, era tipo... cara, eu não acredito que, sabe, se chover amanhã e a gente não conseguir patinar no gelo, não tem mais ingresso. Até o mês que vem, tipo, encerrou e não tem. Porque se você quiser patinar com seus filhos antes do Natal, você tem que marcar em setembro, sabe? Então, assim, esse é o principal que, tipo,
eu comecei a ver que eu não tô mais no clima de viver Londres do jeito que Londres precisa ser vivida para ser curtida. E eu já fiz isso tudo. Então, assim, acabou. Eu, tipo, cresci, evoluí e Londres, né, com todas as vantagens que Londres tem a oferecer, eu, tipo, não tem mais um apelo, não sei, não me enchem mais os olhos, então pronta para uma coisa nova. E claro, tem toda a questão de, tipo, do clima, das casas serem pequenas. Um dos principais pontos que começou a incomodar muita gente foi justamente essa questão de, tipo, comprar ou não comprar casa e, sabe, tendo plena consciência de que imóveis em Londres não valem o que custam. Tipo, não pagaria milhões na casinha de 3 quartos que eu moro. Assim, sempre que a gente conversava sobre isso, tipo, então vamos comprar, né? Assim, as pessoas às vezes me perguntam muito por que a gente nunca comprou nada em Londres. Porque a gente nunca achou nada que a gente achasse que valesse o preço que estavam pedindo. Porque Londres é uma cidade muito cara. Então, financeiramente, pra gente sempre valeu mais a pena alugar e investir nosso dinheiro em outras coisas, em imóveis em outros lugares, do que comprar uma coisa para morar num lugar ou numa casa que a gente não queria morar, que teria sido o caso. Então, esse também foi um dos principais fatores. E aí, somado toda essa questão da escola, e se você não tiver fixada, né, não for dona do endereço onde você está morando, a qualquer momento você pode ter que mudar seus filhos de escola, e toda, né, essa insegurança causada pela questão do imóvel. Então chegamos a, tipo, a olhar para comprar casas fora de Londres e tal, mas eu nunca quis, sim, eu nunca quis morar na Inglaterra. Essa sempre foi uma piadinha, que tipo, eu gosto de morar em Londres, não gosto de morar na Inglaterra, mas é muito verdade. Tipo, eu nunca quis, continuo não querendo ir para o interior da Inglaterra. E preferia abrir mão de estar em Londres do que ter que viver Londres numa situação de commuting, sabe? De ter que dirigir até a estação do trem, ficar 2 horas no trem, mais pegar o metrô para chegar no escritório, passar o dia inteiro, depois voltar para commuting, e não ter tempo com os filhos e que não sei o que, nanana. Então, se esse era para ser o futuro, eu preferi então mudar drasticamente e completamente sair daqui e começar do zero num lugar novo. Então foi o que a gente decidiu fazer. O Aaron também não queria ir para fora, não queria morar fora de Londres, não queria levar essa vida de commuting na Inglaterra. Ele queria voltar para os Estados Unidos de qualquer maneira. Uma oportunidade apareceu, então pra gente fez muito mais sentido, já que a gente tava, né, querendo e precisando de uma mudança, de tomar uma decisão na nossa vida, para nossa família se fixar em algum lugar, nós preferimos então mudar completamente, drasticamente, mudar de país, mudar de cidade, do que adotar esse estilo de vida provinciano inglês, que nunca foi uma coisa que me atrai, que eu não queria. Então, tá aí a nossa decisão. Planos de viagem. Vocês vão cancelar a viagem para Hong Kong em abril, na Páscoa, sim, já tá cancelado. Tipo, enfim, a gente já conhece Hong Kong, sabe? Hong Kong vai estar lá, essa oportunidade. Imagina, se a gente já perdeu uma oportunidade dessa por causa de uma viagem. Então, não, foi logo a primeira coisa que a gente já cancelou, já pegou as milhas de volta e tal. Mas, enfim, a gente já conhece Hong Kong, sabe? Não tô perdendo nada, não tô sentindo, assim, não tô deixando nada pra trás. Muitas perguntas em relação aos planos de viagem. Mas nossa, mas a Europa é tão estratégica pra viajar, tarará. Mas assim, gente, quem mora nos Estados Unidos também pode viajar, sabe? E a gente tem todo um outro lado do mundo para explorar que a gente não explorava porque estávamos longe. Então, outras viagens pelos Estados Unidos, sabe? Viajar pelo Canadá, viajar pelo, tipo, nunca fui no México, tem tantas cidades nos Estados Unidos que eu nunca fui, todos os parques nacionais, tipo, explorar a Califórnia, enfim, tem tanta coisa pra fazer nos Estados Unidos, tanta coisa pra fazer na América Central, tanta coisa pra fazer na América do Sul, tanta coisa pra fazer, a gente vai estar bem mais perto do Far East, né, da Ásia, leste, do Pacífico, tal, do que aqui. Então, assim, tem um novo mundo de viagens se abrindo pra gente. Então, também não estou vendo essa mudança como, tipo, né, vou deixar de viajar.
Não. Vamos viajar para lugares diferentes. Já fizemos tudo que tinha para fazer na Inglaterra, na Europa. Né? Eu já conheço absolutamente todos os países. Não, mentira. Não conheço os países da Europa. Não conheço a Bielorrússia. Não conheço Moldova. E não conheço... O que mais? Eu acho que só. Ai, não conheço a Sérvia. Só isso. Tipo, de resto, gente, eu conheço a Europa toda, eu conheço o Oriente Médio todo. Já viajamos por muitos lugares na África, norte da África todo. Então, assim, esse não seria um motivo para ficar, sabe? Não... E a Europa vai continuar aqui. Pretendemos voltar para Londres de férias outras vezes. Londres é um ótimo, tipo, ponto de partida para outras viagens pela Europa. Óbvio que temos amigos aqui, queremos voltar outras vezes, sabe? Nossos filhos são daqui, eles nasceram aqui, a gente quer que eles cresçam sentindo que conhecem Londres, que vão para Londres sempre. Então, sim, viremos de volta. E a questão da distância, né, das viagens, na verdade, a grande mudança na nossa vida de viagens não é onde que a gente está morando e a distância e tal, a realidade é que é a idade da Isabela. A partir do momento que ela começou a ir para a escola de verdade, né, a seguir um calendário do ano letivo, todo o nosso estilo de viagem mudou, porque a gente não pode tirar ela da escola ao longo do ano, a gente não pode simplesmente viajar quando a gente quiser, por quanto tempo a gente quiser. Então isso vai ser a mesma coisa nos Estados Unidos. Então as nossas viagens na Europa já vão estar, já estão, né, super limitadas por causa disso, de qualquer maneira. Então aproveitamos tudo que a gente tinha para aproveitar antes desse momento chegar, e agora que esse momento chegou, ok, não tem problema. Me perguntaram também sobre questões trabalhistas, né? Se a gente vai trabalhar lá com contrato britânico, se vai ser contrato americano e tal. Nós dois estamos sendo transferidos na mesma empresa, porém, contratos americanos. Nenhum de nós dois está indo no esquema expatriado. Nós dois vamos, né? Contratos americanos, empresas americanas, então muda tudo. Por sorte, nós dois trabalhamos para empresas que são, assim, super de vanguarda nessa questão trabalhista, de férias, de direitos. Eu vou ter o mesmo número de férias nos Estados Unidos que eu tenho aqui na Europa, que é super raro nos Estados Unidos. Tenho plena consciência disso, sempre tive muito medo disso. E então, mas né, a minha empresa nesse ponto é ótima. Eu vou ter mais de 5 semanas de férias, assim, com tudo junto, né, nos Estados Unidos, que é o mesmo que eu tenho aqui na Inglaterra. O Aaron trabalha por uma dessas empresas tecnologia de vanguarda do Vale do Silício, não sei o que tipo, pode tirar quantas férias quiser, nem tem, tipo, período de férias, sabe? Então o chefe dele tá sempre viajando com os 3 filhos e... Então, assim, é um estilo bem diferente. Eu sei que é um estilo bem diferente do estereotipo americano, né? Do conceito que as pessoas têm dos Estados Unidos. Então, assim, pelo menos nesse sentido, pra gente não vai ter muita mudança, porque estamos mudando, né? Nós dois estamos transferindo com a mesma empresa que já trabalhamos e que, por acaso, são empresas muito boas nesse sentido, né? Que tratam seus funcionários muito bem. Então, não vai ter choque cultural nesse ponto. Mas sei que, né, o estilo de trabalho é diferente, teremos outros choques culturais, até mesmo que americano vai ter alguns choques culturais, porque nós estamos aqui há muito tempo. Mas nós dois trabalhamos e sempre trabalhamos para empresas americanas. Eu trabalho em projetos muito internacionais. Já tive chefes americanos baseados nos Estados Unidos enquanto eu estava aqui. Então, assim, conheço muito bem o estilo americano de trabalho, profissional. Não é uma coisa assim que, tipo, tô entrando no olho do furacão sem saber o que me espera. Não. Muito pelo contrário, sei exatamente em que a Inglaterra é melhor, em que os Estados Unidos é melhor. E, assim, já tô acostumada com o estilo americano. Claro que vou ter que me readaptar, vai ser diferente. Qualquer emprego novo é uma readaptação, é uma diferença. Mas sim, é a mesma empresa, sabe? É a mesma cultura. Eu trabalho em muitos projetos em colaboração com a filial, com os escritórios americanos, então já conheço muita gente que eu vou trabalhar no futuro, já sei como é que eles são, já conheço o estilo, então assim, não vai ser um choque cultural num ponto negativo da coisa.
E as questões práticas de conta bancária, aposentadoria, plano de saúde, investimentos e tal. Bem, plano de saúde, já estamos inscritos no plano de saúde da empresa do Aaron e no plano de saúde da minha empresa também. Nos Estados Unidos não existe sistema público de saúde, então, assim, você não pode nem chegar no país sem estar com algum plano. Então já temos, né, o Aaron já vai daqui a alguns dias, ele já tá com plano de saúde, já inscreveu a família toda, então já estamos, né, tecnicamente cobertos. Não vou levar meu plano daqui para lá, obviamente, porque não funcionaria, não me cobriria lá. E lá não teremos plano, o sistema público, né, o NHS que a gente tem aqui. Então, enfim, vamos ter um plano de saúde americano, mas eu não sei direito como funciona. Mas o Aaron sabe, ele morou a vida dele toda lá e funciona tipo plano de saúde no Brasil. Funciona mais ou menos igual, dependendo do plano, da marca, da cobertura, de quanto que você paga de prêmio, de não sei o quê, né? Existem níveis de coberturas diferentes e tal, mas funciona mais ou menos igual como a gente conhece no Brasil e como ele já conhece nos Estados Unidos. Então, enfim, isso também não vai ser um problema. E, conta bancária, aposentadoria, investimentos. Conta bancária, nós temos contas nos Estados Unidos. Então, né, eu tenho a conta do Aaron, ele nunca chegou a fechar as contas dele. É onde a gente paga investimentos, paga hipoteca de imóveis, onde recebe aluguel de imóveis, tá? Então é uma conta que sempre teve uma movimentação, então é a conta que a gente, pelo menos agora no início, que a gente vai poder usar até, né, eu começar a trabalhar, me estabelecer e abrir minha própria conta e a gente reorganizar nossas finanças. Vamos fazer mais ou menos do mesmo estilo que a gente faz aqui na Inglaterra também. Questão da aposentadoria, o Aaron tem um plano de pensão que ele continuou contribuindo, né, um 401k que ele tinha lá antes de vir trabalhar na Europa. Ele manteve esse plano lá, então tá lá esperando a gente, ele vai voltar. Ele contribuiu durante algum tempo, mas depois parou, então agora vai voltar, né, ainda tem uma grana sentada lá, vai voltar a contribuir naquele plano. E o nosso plano de pensão de previdência privada, tal, aqui na Inglaterra, desses anos que a gente contribuiu, vai ficar aqui. A gente não perde, a gente não vai poder continuar contribuindo, mas o dinheiro que já tá lá fica aqui, fica sendo investido. E daqui a uns anos, quando a gente se aposentar, nós temos total direito de reaver esse dinheiro, ou de pegar o dinheiro todo de uma vez só, ou de receber uma aposentadoria mensal. Isso varia muito do tipo do plano de pensão que você tem aqui na Inglaterra. E, por outro lado, pela parte do state pension, né, o equivalente ao INSS, aposentadoria pública, nós vamos continuar contribuindo. Nós vamos virar contribuintes voluntários para o National Insurance, que é o equivalente à segurança social aqui da Inglaterra. Então você paga um valor mínimo todos os meses, como se você fosse um autônomo. Então você continua pagando e vamos continuar pagando esse valor até a gente se aposentar, porque temos mais de um terço da nossa vida trabalhista aqui na Inglaterra. Então a gente não quer perder isso e queremos continuar, não perderíamos, mas queremos continuar contribuindo. Então, por sorte, eu trabalho em RH, sei mais ou menos como é que essas coisas funcionam. Não é difícil. Se você está nessa situação, conversa com o contador, conversa com alguém do departamento de folha de pagamentos da sua empresa. É relativamente fácil, você preenche um formulário do Inland Revenue e paga uma taxa mensal ou anual, e isso mantém a sua contribuição voluntária ativa, desde que você não passe mais do que 6 anos sem contribuir, você não perde nada do que você já contribuiu. Então é isso que a gente vai fazer também. E muita gente perguntou se eu tô com medo do frio, se eu tô com medo da neve. Gente, Denver não é... Londres é muito mais frio do que Denver. A gente fala do Colorado e todo mundo pensa logo na neve, nas montanhas e tal, mas isso assim, são
as montanhas. Denver mesmo é uma cidade que fica, assim, a região grande Denver, que fica no vale, tem um clima maravilhoso, 4 estações, assim, super bem definidas de filme, sabe? Um verão muito quente, uma primavera muito florida, um outono muito colorido e um inverno que é frio, mas que não é tão frio quanto Londres, um inverno muito ensolarado, com muita luz e que neva. Não neva todo dia, não é como algumas outras regiões no norte, nos Estados Unidos ou no Canadá, que tem aquele inverno rigorosérrimo, que neva meses a fio. Denver não é assim. Porém, Denver está muito perto das montanhas, então a gente vai estar tipo, a poucas horas de distância de Aspen, de Vail, de Breckenridge, de Keystone, de A-Basin. Então, apesar de que não neva, não faz muito frio, né, na região de Denver, na cidade, estaremos a pouquíssimos minutos e horas de distância das estações de esqui, então para curtir o inverno com carinha de inverno, sabe? Com neve, com esqui, nananã. Então, pelo contrário, assim, o clima é o que tá mais me empolgando para ir pro Colorado, porque o clima lá é muito maravilhoso. E essa coisa de tipo de ter 4 estações muito certinhas, ter um verão muito bom, muito quente, muito sol, um inverno muito fofo de neve. Já falei pro Aaron que tipo prioridade número 1 do próximo inverno, ano que vem, é esquiar, comprar o passe anual de esqui, fazer aula. Eu quero aprender a esquiar, não quero mais ser a gringa pagando vergonha na pista de esqui do Colorado. Quero aprender, quero levar a Isabela para fazer aulinha de novo daqui a uns anos. A gente quer que o Oliver aprenda também. Então, assim, pelo lado do clima, assim, pra mim, é um dos pontos altos do Colorado, de Denver, é justamente o clima, porque o clima lá é muito bom. A pergunta mais profunda foi: o que você mais vai sentir falta de Londres? E a gente saiu pra jantar com os amigos no outro dia e, sim, uma amiga me perguntou justamente isso, né? Porque eles também não são ingleses, também pensam um dia em ir embora, tal, pelos mesmos motivos que a gente. E a gente tava conversando sobre isso, o que você acha que você vai mais sentir falta? E pra mim, assim, o que eu mais vou sentir falta é o quão internacional e cosmopolita Londres é. Não é Inglaterra, não é Europa, é Londres. Se a gente saísse de Londres pra uma cidadezinha a 40 minutos de trem, narará, já seria um grande choque, já seria uma grande diferença, porque Londres, a gente mora no centro de Londres, zona 1 de Londres, é muito internacional, é muito cosmopolita, e eu amo o fato de que, sabe, os meus filhos convivem com crianças de todas as cores, de todas as línguas, de todos os sotaques, de todas as religiões, que as escolas e as creches celebram mês da liberdade nigeriana, ano novo chinês, Ramadã, Eid. Sim, é muita internacionalidade, sabe? Que eu acho que nenhum outro lugar do mundo tem. Nem Nova York seria igual, Chicago não seria igual, Brasil definitivamente não seria igual, Madrid não era igual, Paris não seria igual. Então, isso pra mim, assim, é o número 1 que eu vou sentir muita falta em Londres. Morar fora de Londres, seja nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em algum outro lugar da Europa, do mundo, trazem muitas vantagens por esse lado família, criar filhos e tal. Mas, por outro lado, assim, a ideia de criar filhos nesse melting pot, né? Nessa multiculturalidade londrina era uma coisa que me agradava muito, assim, de crescer cidadãos do mundo e, tipo, não pestanejar quando entra uma pessoa com uma baia preta da cabeça aos pés e um monge com um pano laranja em volta e uma freira e uma família africana com trajes coloridos e uma pessoa de turbante, tipo, pra Isabela, assim, são pessoas como outras qualquer, que é como deveria ser, e eu tenho plena consciência de que isso em Denver vai ser bem diferente, nos bairros que a gente tá olhando vai ser bem diferente, e isso é o que, assim, definitivamente é o que eu mais vou sentir falta, mas, sabe, por outro lado,
isso agora faz parte da gente, nós somos uma família internacional, quer queira, quer não. Então, essa multiculturalidade, esse contato com o resto do mundo, com outras religiões, com outras culturas, com outras línguas, isso nunca vai embora da vida deles. Isso vai continuar, porque a gente vai continuar viajando, eles vão continuar em contato com a família no Brasil, sabe? Eles vão continuar falando uma outra língua, porque eu vou continuar falando português com eles. Então, assim, é uma coisa que sim, vai ser muito diferente, eu vou sentir muita falta, adoraria que eles pudessem crescer nesse ambiente para sempre, mas ao mesmo tempo, então cabe a mim manter isso, sabe? Não criá-los numa redoma de vidro, sabe, suburbanoide, americana, branco, que tudo é igual, todo mundo faz a mesma coisa. E eu acho que isso cabe um pouco a nós, a gente, né, eu e o Era, a gente conversa muito sobre isso, de tipo manter esse fator cultura muito vivo na vida da Isabela e do Oliver. E então, enfim, né, veremos, faremos o possível. Gente, acho que respondi todas as perguntas. Com certeza depois desse vídeo teremos outras dúvidas, outras perguntas, então podem perguntar, podem deixar sua dúvida aqui. Como vocês podem ver, teremos muito assunto daqui pra frente, muito papo daqui pra frente, então não se acanhem, deem seu like, seu joinha, assinem o canal, tem mais um monte de vídeo vindo aí. Como eu falei no começo do vídeo, eu fiz um outro vídeo sobre o processo de visto, né, de green card, a parte burocrática de imigração e tal, então tá vindo aí também. Vou filmar, adorei todas as sugestões de vídeos e de vlogs, vou mostrar a mudança, vou mostrar, tipo, a gente arrumando e limpando a casa, o que a gente vai levar, vou mostrar todo o processo de imigração, vou mostrar todo o processo, enfim, esse canal vai virar um reality show. Mas aí é isso, gente. Muito obrigada por todas as perguntas, todas as mensagens curiosas, carinhosas e curiosas também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!